Olá pessoal, esse vídeo constitui a terceira parte sobre o triângulo retângulo e no vídeo de hoje nós vamos ver então as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo ABC, ele é reto em A, ou seja, o ângulo A vale 90 graus e os outros dois ângulos restantes, no caso θ e π, são ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus. E já sabemos aí por vídeos anteriores que os ângulos θ e π são ângulos complementares, ou seja, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Sabemos que em todo triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa e os outros dois lados restantes são chamados de catetos. Especificamente, quando nós tratamos de razões trigonométricas, os catetos recebem nomes especiais. Eles podem ser chamados de cateto oposto ou cateto adjacente, dependendo do ângulo considerado. Então, para facilitar o entendimento, ao invés de chamar de hipotenusa, cateto e cateto, nós vamos chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C. E vamos destacar separadamente cada um dos ângulos agudos. Eu tenho aqui separadamente o ângulo θ e aqui o ângulo π. Se esse é o ângulo θ, então os catetos são B e C. Este cateto está do outro lado de θ. Então B é o cateto oposto a θ. Se B é o cateto oposto a θ, C é o cateto adjacente a θ. Seria assim, o cateto adjacente é aquele lado que junto com a hipotenusa forma o ângulo θ. Beleza? Da mesma forma nós temos, destacando o ângulo π, quem está oposto a π? C. Então neste caso, o cateto oposto a π é o C. E o cateto adjacente a π é o B, ou seja, o lado que junto com a hipotenusa forma o ângulo π. Beleza? Deu para entender então o que é cateto adjacente e o que é cateto oposto? Então, a nível de nono ano, vamos então estudar as razões trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Por definição, o que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo vai ser exatamente o cateto oposto a este ângulo dividido pela hipotenusa. Olha só, vamos ver o seno de θ. Este é o ângulo θ. Qual é o cateto oposto a θ, que está do outro lado de θ? B. Então, o seno de θ é B dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A, porque é o lado oposto ao ângulo de 90. Vamos ver o seno de π. Olha π. Quem é π? Aqui é o π, certo? Então, qual é o cateto oposto a π? C. Então, é C dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. Portanto, o seno de π é C dividido por A. E o cosseno? O que é o cosseno? O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a este ângulo dividido pela hipotenusa. Então vamos ver qual é o cosseno de θ. Se B é o cateto oposto, então quem é o cateto adjacente? C. Então o cosseno de θ é C dividido por A. C dividido por A. E quem é o cosseno de π? Olha o ângulo π. Lembra? C é o cateto oposto, então o adjacente é B. Então, B dividido pela hipotenusa, que é A. Ou seja, o cosseno de π é B dividido por A. O que nós podemos observar nessas relações? Olha só, para todo triângulo retângulo, vale para os ângulos agudos, que o seno de um dos ângulos agudos é exatamente igual ao cosseno do outro ângulo agudo. Olha aí, o seno de θ é B sobre A e o cosseno de π é B sobre A, são iguais. Ou o cosseno de um ângulo agudo é exatamente igual ao seno do outro ângulo agudo. Tá vendo? Qual é o cosseno de θ? C sobre A.
Qual é o seno de π? C sobre A. Isso aí vale para todo triângulo retângulo. O seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do outro ângulo agudo, ou vice-versa. Tranquilo? Vamos ver agora o que é a tangente. A tangente de um ângulo é exatamente o cateto oposto a este ângulo dividido pelo cateto adjacente a este ângulo. Então, aqui nos exemplos, vamos ver quem é a tangente de θ. A tangente de θ é o cateto oposto a θ, que é B, dividido pelo cateto adjacente a θ, que é C. Então, é B sobre C. Quem é a tangente de π? A tangente de π é o cateto oposto a π, que é C, dividido pelo cateto adjacente a π, que é B. Ou seja, tangente de θ, B sobre C. Tangente de π, C sobre B. O que nós podemos observar? Que em todo triângulo retângulo, a tangente de um ângulo agudo é exatamente igual ao inverso da tangente do outro ângulo agudo. Olha aí, B sobre C, C sobre B. Para a gente resolver essas atividades que envolvem razões trigonométricas, geralmente são dados uma tábua de razão trigonométricas que tem os valores para todos os ângulos. E esses ângulos são dados, mas existem questões em que determinados ângulos não são dados seus valores. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. Para facilitar para a gente, nós devemos memorizar esses ângulos, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eu montei uma tabelinha aqui, é muito simples você memorizar essa tabelinha. Olha só, eu tenho aqui o seno, o cosseno e a tangente. E os ângulos notáveis 30, 45 e 60. É só fazer isso daqui, ó. O seno, raiz quadrada de 1 dividido por 2, raiz quadrada de 2 dividido por 2, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Certo? Ou seja, o seno de 30 é raiz de 1 sobre 2. Mas como a raiz quadrada de 1 é 1, eu posso tirar essa raiz, ó. Sobrou quem? 1 sobre 2. Então eu tenho o seno de 30 graus é 1 meio. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E agora, qual será o cosseno desses ângulos notáveis? É só fazer o contrário, ó. O último passa a ser o primeiro, então raiz de 3 sobre 2. O segundo continua sendo o segundo. E o primeiro passa a ser o último. Ou seja, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Viu o que eu acabei de explicar aqui? Olha só, o seno de 30 é 1 meio. Qual é o complemento de 30? 60. Então, o cosseno de 60 é 1 meio. Tá vendo que são iguais? E a tangente? Quem é a tangente? É raiz quadrada de 3 sobre 3, 1 e raiz quadrada de 3. Memorizar essa tabelinha vai facilitar bastante a resolução das atividades que vão aparecer por aí. Como exemplo, para a gente fazer uma aplicação aqui dessas razões trigonométricas, vamos a este exemplo. Na figura a seguir, ABCD é um trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É aquele em que um dos seus lados, que não são paralelos, é perpendicular à base. Ó. Esse lado não é paralelo, certo? E ele é perpendicular à base. Se ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90. Então, isso daqui é a altura. Portanto, isso daí é um trapézio retângulo, porque forma um ângulo reto. E sabemos que em todo trapézio, os lados paralelos são as bases. Então, o trapézio tem a base menor, que é BC, e a base maior, que é AD. O que ele está pedindo? Calcular a área do trapézio. O que é a área do trapézio? A área de um trapézio, que eu vou chamar de AT para facilitar, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2.
Então, para me encontrar a área deste trapézio, eu tenho que ter a base maior. Quem é a base maior? De A até D. A base menor, quem é a base menor? De B até C. Tem. A altura, que é este segmento, 2 raiz de 3. Tem. Então, falta calcular quem? A distância de A até D. Observe. O polígono BCDE é um retângulo, então nós podemos dizer que este lado aqui é igual a este lado aqui. Então esse pedacinho vale 4 centímetros. E este lado aqui é igual a este lado aqui. Então este lado vale 2 raiz de 3 centímetros. Portanto, para me calcular o lado AD, eu tenho que saber a medida AE. Eu preciso saber isso daí. Porque ED é 4, eu tenho. Então falta calcular AE. Como que eu vou calcular AE? Veja que esse pedaço aqui é um dos catetos do triângulo retângulo ABE. Olha, ele é reto em E. Então a hipotenusa é AB. BE é um cateto, que vale 2 raiz de 3. E AE é outro cateto. Então eu vou ter que fazer o quê? Aplicar uma daquelas relações trigonométricas para me calcular essa medida aqui, ó. E foi dado um ângulo de 60 graus. Mas olha só, eu preciso desse lado, foi dado um outro cateto e não tem a hipotenusa. Então, veja só, quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, precisa da hipotenusa. Então ali eu não vou usar o seno, não vou usar o cosseno, porque precisa da hipotenusa e lá não foi dado. Então eu vou usar quem? A tangente, porque a tangente precisa de quem? Do cateto oposto e do cateto adjacente. E eu tenho aqui o ângulo de 60, ó. O cateto oposto é esse e o cateto adjacente é esse. Então eu vou fazer assim, ó. A tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto a 60 graus, que é 2 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o segmento AE. Como eu vou fazer? A tangente de 60, lembra? Memorize aquela tabelinha. Quem é a tangente de 60 graus? Raiz de 3, então eu tenho raiz quadrada de 3 é igual a 2 raiz de 3 dividido por AE. AE está dividindo, passa multiplicando. Então eu tenho raiz de 3 AE é igual a 2 raiz de 3. O que raiz de 3 está fazendo com AE? Multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então AE é igual a 2 raiz de 3 dividido pela raiz quadrada de 3. O que eu posso fazer? Corto raiz de 3 com raiz de 3. Então sobrou o que? AE é igual a 2. Tá vendo só? Já descobri o segmento AE. Esse é o segmento AE, vale 2. Portanto, eu posso agora calcular a área do trapézio. Quem é a área do trapézio? É a base maior, que é 2 mais 4, 6, mais a base menor, que é esse pedaço aqui, que é 4, vezes a altura. Quem é a altura? É este segmento, 2 raiz de 3, isso tudo dividido por 2. Então eu tenho que a área do triângulo é igual a, resolve o parêntese, 6 mais 4, 10, vezes 2 raiz de 3 dividido por 2. O que eu posso fazer? Corto este 2 com este 2. Então a área desse trapézio é igual a 10 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Viu só como foi fácil encontrar a área desse trapézio? Tranquilo? Se gostou, inscreva aí no canal e até o próximo vídeo.